Meu irmão, a pancada comeu solta nesse segundo episódio de Solo Leveling. A única coisa que eu tenho a dizer é que esse anime tá bom demais, cê é louco. O episódio começa mostrando a baguncinha que o Sung fez, cheio de urso morto. Ele transforma aqueles ursos em sombras. O cara acha que tá vivendo no mundo de Pokémon, mete a porrada nos bichos e depois captura pra jogar no time dele. Do lado de fora, os caras da associação falam que já se passou 3 horas desde que o Sung entrou. Então eles já estão dentro da dungeon há uns 3 dias, mais ou menos. E eu não tava reconhecendo esse cara aí, mas ele é um caçador rank S. O careca diz que o Sung já deve estar morto então. Mas ele pergunta o porquê dele tá na equipe, já que o Sung não faz parte da guilda. E outro cara fala que ele é só um conhecido que pediu pra observar a rapaziada na dungeon. Mas o careca pega ele pelo pescoço e pergunta que tipo de tesouro ele tinha achado. Mas aí o Rank S dá uma pegada no braço dele e entra no instinto superior. O cara parece um lobisomem, até preso ele tem. Se eu vejo uma coisa dessa, eu começo a orar um Pai Nosso. Eles começam a discutir e o clima fica tenso. O cara fala que se ninguém separar, vai ter rinha de Rank S. Mas se os caras são Rank S, quem diabo é que vai se meter no meio? Eles viram o Super Choque por algum motivo e atacam ao mesmo tempo. A cena vai pra floresta e a gente vê o líder da equipe, que foi o único que sobreviveu. Lembrando que ele falou que todo mundo que ficasse com ele ia ficar vivo. Ele fala que se eles tivessem equipamentos teriam vencido, e eu concordo, nada que uma bomba nuclear não resolva. Ele dá de cara com os ursos que o Sung deixou morto lá no chão e fica com medo achando que foram os elfos. De volta pra fora do portal, realmente teve um cara doido o suficiente pra se meter no meio de 2 Rank S, e ele agradeceu por eles terem segurado a força no último segundo, senão os braços dele tinham ido lá pra casa do chapéu. O cara fala que ele mesmo fez os testes no Sung e ele definitivamente é um Rank E. Aí o careca fala que quem matou o irmão dele foi o amigo do Sung, e o cara pergunta por que ele tá atrás do Sung então. E ele fala na cara dura mesmo que é só uma desculpa pra matar ele, e ele fala na frente de todo mundo. A rapaziada tão bem de boa quentinha na fogueira e tão cheio de comida. Nem na minha casa tem tudo isso de carne, se tivesse eu acho que eu já tava falido. Aí o líder chega e fica pé da vida porque eles ainda tão vivos e tão cheios de equipamentos. Ele aparece dizendo que a equipe dele morreu porque eles não tinham suprimentos, mas na verdade é porque todo mundo era platina. E ele começa a achar que tudo aquilo era da mina que foi pro time do Sung. O cara tá doidão querendo matar todo mundo, só que aí ele leva o cascudo que o seu Madruga dava no Chaves e sai catando cavaco dali. E é claro que foi ele, o brabo, o Vinicius 13 dos animes. Ele percebeu que tinha gente ali e aparece os elfos que estavam em modo furtivo. O chefe chama eles de vermes e o Sung mostra que entende a língua deles, provavelmente por causa do sistema. O chefe fala que o amigo dele disse que achou um cara forte e que queria lutar com ele, só que num piscar de olho o Sung cancelou o CPF dele. Ele ataca o chefe, mas ele defende, e parece que o bicho é forte. Quem morreu foi o coitado do cavalo que não tinha nada a ver com a história. O cara fala que o Sung não é humano, porque eles têm uma vozinha na cabeça que manda eles matarem os seres humanos, e ela não tá mandando eles atacar o Sung. E eu sei como é isso, eu também tenho uma voz na cabeça que manda eu me entupir de bomba e arriscar ganhar um Mr. Olímpia. O chefe fala que eles não precisam lutar e é só entregar a rapaziada que eles deixam o Sung em paz. O Sung pergunta por que eles estão lutando contra os humanos e quando o cara vai falar, ele buga e volta e diz a mesma coisa que ele tinha falado antes. Parece que a internet da dungeon tá meio fraca. O chefe fala que eles estão em mais números, mas aí o Sung chama as sombras e uma cena brabíssima, meu irmão. A pancadaria começa a rolar e já tem elfo tomando lambida. Os arqueiros tentam atirar no pessoal, mas o Sung aparece que nem o Flash e manda todo mundo pro beleléu. O chefe tá que nem um doido indo pra lá e pra cá, e o Sung percebe que ele é forte, e mesmo se ele lutar junto com o Igris vai ser difícil. Ele fala que o nome dele é Baruca, graças a Deus o nome mais fácil de falar. Eles começam a cair no tapa, e parece aquela parte do Leon versus o Krause, os dois brigando de peixeira. O Sung passa uma lambida que se pega no pé do vídeo já era. O Baruca fala que já tem tempo que não tem uma luta dessa, e do nada cai uma bola de fogo, e parece que o Madara veio pro Solo Leveling. Mas quem atirou foi os magos do Sung. O Capitão Kim acorda e quando vê o Sung ele fica embrabecido. Agora é o Baruca vindo de um lado e o Kim do outro. Ele faz uma barreira de fumaça e do nada invoca o Golias. Olha o tamanho desse cara. Aí mostra o que aconteceu. Quando o Sung faz a fumaça, ele invoca o Igris e dá uma furada no bucho do cara. Aí depois ele invocou o cara como uma sombra. Aí ele vira esse tanque gigante e dá uma lapada que se pega era tchau e benção. O Sung dá o nome a ele de Iron, mas eu prefiro Golias. Ele dá um gritão e o Baruca começa a ficar interessado na luta. Ele parte pra cima e começa a lutar. O Iron até que é bom, mas não é muito rápido não. E a tropinha tá só observando de longe. O Baruca cansou de lutar só com o Iron e chamou todo mundo pra porrada. E eles vão pra cima de uma vez. E o mais impressionante é que o cara tá tancando o Sung e o Igris ao mesmo tempo. O Iron dá aquele gritão de novo e o Baruca ataca. Mas o Igris também vai pra cima. Ele desvia do Igris, mas quando ele percebe o Sung meteu uma peixeira nele. Mas ele ainda conseguiu desviar de um ataque fatal. Não podemos negar que o cara é bom, né? Ele até que é forte, mas os soldados dele não, e já tem um monte morrendo. Ele vai tentar matar o Sung para as sombras sumirem, mas ele esqueceu que tá lutando contra o farmador solitário. O Sung joga a adaga e o cara desvia, mas ele puxa a adaga de volta como se fosse um bumerangue. E o cara defende, mas a adaga dele quebra, e agora já era, meu filho. O Eren segura ele enquanto os magos jogam fogo, e a explosão deve ter deixado ele que nem um churrasco. O Eren ficou só o pó e o Baruca termina de quebrar ele. E ele tá doidão,
dizendo que vai matar todo mundo. Só que ele toma uma lambida no bucho e já era. Ele tenta até se soltar, mas o Iron volta e acerta uma pancada tão grande que deve ter ficado só o bagaço. E o Sung recebe a notificação do sistema. O Baruca realmente entrou como novo zagueiro do Vasco. O Iron continua batendo no corpo e o Sung manda ele parar e fala que ele tem que controlar mais a raiva dele. Depois de matar o boss da Dante, o portal aparece e eles finalmente podem ir pra casa depois de uma semana lá dentro. Deve estar todo mundo muito cheiroso, viu? Uma semana sem tomar banho. Do lado de fora o portal fica azul e o povo vem vindo. O cara Rank S pensa que é o Kim, mas ele vê que não é ele e pergunta onde estão os outros. E o Sung vem saindo exalando drip. Ele vai indo embora, mas o Rank S puxa ele pra conversar. O Sung diz que teve o dia cheio e era pra ele perguntar pros outros dois da equipe dele. Só que aí o cara começa a falar grosso e até cresce as unhas. Mas o Sung também não recua não. Ele diz que foi ele que salvou os dois e então ele merece um pouco de gratidão por isso. E pelo jeito que eles estavam se encarando, eu pensei que ia rolar luta. Mas o cara pede desculpas e admite que errou. Ele pergunta a mina o que aconteceu com o Sung e ela fala que depois de vencer o chefe ele ficou de mau humor. E o cara manda trazer um Sung pra guilda dele, mas não é da Loud que ele tá falando, então nem vale a pena. O Sung vai deixar a guria em casa e ele pegou a adaga do chefe. Então além de achar que todo mundo é Pokémon pra sair capturando, o cara ainda leva os pertences. Aí mostra o porquê dele tá de mau humor. Ele tentou invocar o chefe como uma sombra, mas não conseguiu. Depois ele foi pro banheiro lavar a cara. E olha o shape desse cara, meu irmão. Se eu fosse um pouco mais alto, branco, coreano e bonito, eu acho que dava pra meter esse shape. A irmã dele chama pra jantar e no outro dia o amigo dele, que eu não lembro o nome, já tava esperando. E ele só cobriu a cabeça e os braços. Se alguém der uma flechada no bucho, já era. O Sung diz que vão passar pra pegar alguém e a guria, que eu também não lembro o nome. Ela chega falando com muita intimidade e o cara acha estranho porque os dois estão muito próximos. Ele pergunta se ela é menor de idade e o Sung diz que sim. Parece que ele pensa que os dois estão de rolo. E o episódio acaba pra nossa infelicidade. Então deixa o like e se inscreve pra receber mais vídeos e falou!